Glória a Deus, graça e paz. Podeis assentar, em nome do Senhor Jesus. Como vocês estão? Estão bem, graças a Deus. Louvaram, adoraram o Senhor, né? Então, muito bom. Sejam todos bem-vindos, né? Temos alguns irmãos nos visitando, sintam-se à vontade. Ganharam o brindezinho? Ganharam, né? Amém, glória a Deus, né? Não que seja uma pesca, né? Mas nós faz nossa parte, né? Tem que, né? Sintam-se à vontade, tá? Aqui é uma casa de oração e nós procuramos prezar pela simplicidade. Vocês devem ter estranhado no começo a gente fazendo leitura, né, da Bíblia. E por que nós fazemos isso? O Senhor colocou algo no nosso coração sobre o peso, a necessidade da gente focar nas disciplinas espirituais, oração, jejum e leitura da palavra, né? Então, às vezes nós veste de pano de saco aqui, às vezes nós falamos umas loucuras aí, né? Então, faz parte. Eu lembro que antes da gente entrar na pandemia, Deus tinha cobrado da gente fazer um período de pano de saco e a gente nem sabia que ia entrar na pandemia, né? Eu falei, meu Deus, ainda bem que a gente obedeceu, né? Porque imagina se não obedece, ia ter um problema. Eu tive que orar por um monte de gente que pegou Covid, né? Teve gente que eu abraçava, beijava e era internado na UTI no outro dia. Eu falei, misericórdia, né? Só Deus para ter misericórdia mesmo, mas a gente está debaixo de uma ordem, de um comando, né? E a gente seguiu esse comando e graças a Deus passamos essa fase e vamos continuar em oração, porque os dias já são chegados e o Senhor nos alertou que nos princípios das dores haveríamos guerras, rumores de guerras, pestilências, fomes, terremotos. Tá um monte de vulcão aí estourando aí ao redor do mundo aí, então assim, se você não está entendendo que Jesus está voltando, então não sei mais o que você precisa para ficar ligado quanto a isso, né? Mas abra o seu coração, busque ao Senhor e eu creio que você verá o favor de Deus, né? E você poderá fazer parte daquela igreja que será arrebatada. Nós cremos no arrebatamento, amém? Então, hoje nós vamos estar, só um recadinho, né, para quem está nos visitando hoje. Nós temos o costume de, no último culto, comemorar os aniversariantes do mês. Então, a gente comemora os aniversariantes, vai ter uma janta, tá? Tudo na faixa, não se preocupem com isso, né? É um presente, então não se preocupem com o horário, né? Vai ter comida, vai ter refrigerante, então esqueça o horário, né? Fiquem tranquilos, fiquem na paz. Às vezes, se você fosse sair agora, você ia gastar uns 100, 150 reais para comer com a família, então não vai gastar nada disso. Tudo, né, uma oferta dos irmãos, uma oferta da igreja na vida de vocês, amém? Vamos orar então no nome do Senhor Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, peça a tua graça, o teu favor sobre nós. Hoje estaremos ministrando a tua santa palavra e eu peço que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine nesta noite, para que possamos viver segundo a tua vontade. Nós estamos aqui para te louvar, te adorar e fazer o que o Senhor determinar. Não cabe a nós dizer o que o Senhor tem que fazer, mas cabe a nós entender a sua vontade e aplicá-la em nossas vidas. Por isso, nos direciona, fala conosco, nos ensina. Queremos estar alimentados pelo Senhor. É o que nós te pedimos, te louvamos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Bom, o Senhor colocou no meu coração para trazer essa palavra, né? Sinceramente, eu fiquei um primeiro momento um pouco relutante. Eu falei, todo mundo já sabe disso, né? Aí Deus perguntou para mim, será que as pessoas conseguem responder sobre a sua salvação, né? Porque às vezes falar, todo mundo fala, né? Falei aí, como que é a salvação? Eu sei que eu vou para o céu, será? Né? Então, são algumas coisas que nós precisamos falar. A igreja tem que estar sempre falando, sempre ensinando sobre isso, né? E eu vou precisar fazer uma introdução para poder entrar especificamente nesse tema, que é sobre os aspectos da nossa salvação, porque eu tenho visto muito crente
não entendendo sobre esse assunto e vivendo a vida de qualquer maneira e não recebendo o favor que Deus já deu na cruz do Calvário, né? Diz assim Hebreus 2, 1, 4. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, o qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Então ele nos convida a pensar. O que nós faremos? A lei, ela foi dada por anjos segundo a palavra de Deus. Todo aquele movimento que aconteceu no monte, lá em Êxodo, principalmente Êxodo 20, né? Embora o termo seja o Senhor, na verdade, tudo que Moisés recebeu foi por intermédio da mão de anjos. E agora, o Evangelho, a salvação, ela começou a ser anunciada pelo próprio Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele está dizendo, se nós não nos atentarmos para isso, como nós escaparemos? Se Deus visitou e tocou o povo judeu, porque eles não prestaram atenção na lei, e nós que recebemos esse favor de Deus, será que a gente não precisa pensar sobre a salvação? Será que nós não temos que refletir o que significa essa salvação na minha vida? Então, eu trouxe algumas reflexões para nós pensarmos. Se você conhece o assunto, você vai relembrar. Se você não conhece, você vai aprender. Amém? Então, todos serão edificados. Amém? O que é a salvação que tanto pregamos? A salvação é o livramento da condenação da raça humana para um lugar chamado lago que arde com fogo e enxofre, que também é chamada de segunda morte, que significa separação eterna de Deus. Eu não sei se você sabe, mas na sua Bíblia, quando a palavra inferno, ela tem pelo menos 3 significados na sua Bíblia. Ela não tem um somente, são 3. Significado 1. A palavra inferno, ela significa o Hades, o mundo dos mortos, aonde as pessoas morrem e vão. Então, toda vez que tiver escrito Hades na sua Bíblia, vai estar traduzido como inferno. Uma segunda palavra que é traduzida como inferno é, no caso, o Tártaro, que é um lugar chamado de um profundo abismo, aonde alguns anjos de Deus, principados, estão presos, porque não guardaram o seu principado. E um terceiro lugar é chamado de Geena, que é o lago que arde com fogo e enxofre. Aí nós temos um problema, porque são 3 palavras, cada palavra aponta para um lugar, mas para nós foi traduzido de um jeito só: inferno. Então, o que é o inferno? O inferno pode ser o Hades. O inferno pode ser o Tártaro. Mas, literalmente, o inferno é o lago que arde com fogo e enxofre. Quem já ouviu falar desse lugar? Alguém já ouviu falar desse lugar? Esse lugar você vai ouvir escrito em Apocalipse. E lá diz que vai estar a besta, o falso profeta, vai estar Satanás e todos os que não creram em Jesus Cristo. Aí eu quero que você pense comigo. Imagina um lugar que é uma condenação eterna, vai pegar fogo durante a eternidade. É um fogo que queima fogo. Deus vai ter que ressuscitar gente para atacar nesse lugar. Pessoas que morreram. Imagina uma pessoa que morreu sem Cristo e caiu no mar. O corpo dela foi totalmente dilacerado. Deus vai pegar, vai juntar tudo, vai reconstituir a pessoa, vai trazer perante o juízo final. Olha só.
e vai dizer o seguinte: olha, eu estou olhando aqui no livro, seu nome não está não, hein? Mas eu fui na igreja. Mas não está, uai. Doutor, olha, rapaz, não, revisa esse negócio mais uma vez aí. Aí vai revisar de novo assim, vai falar: rapaz, tem seu nome aqui não. E agora? Houses down, como diria um professor meu de direito, casa caiu. Vai ter que ir para lá. Aí eu te pergunto, que corpo Deus vai ter que dar para esse ser humano para resistir uma eternidade inteira sendo queimado? Nós, crentes, vai receber o mesmo corpo de Jesus. É o que diz a Bíblia. O mesmo corpo que Cristo tem glorificado, nós também vamos ter. Só que as glórias são diferentes. A Bíblia diz que cada brilho é um brilho, cada glória é uma glória, mas o mesmo corpo que o Senhor Jesus tem, nós teremos na eternidade. Já imaginou? Privilégio. Mas e as pessoas que vão para o lago de fogo? Vai ter que receber um tratamento, um corpo VIP, para aguentar. Aí você fala: misericórdia, eu não conheci esse lado de Deus não. Pois é, tem muita coisa que a gente precisa estudar. A Bíblia diz: ai daquele que cai debaixo da potente mão de Deus. É melhor você enfrentar um ser humano, é melhor você enfrentar o diabo do que você enfrentar Deus irado. Melhor coisa que tem. Pergunta para Satanás o que é pegar Deus irado. É porque a gente não vai entrar nesse tema hoje, mas pensa num camarada que sofreu na mão de Deus. Aí a gente pensa: nossa, o diabo. Deus, para triunfar sobre Satanás, teve que assumir a forma humana. Para quê? Vou falar o seguinte: para eu confrontar esse camarada, eu vou me rebaixar no menor nível que tiver. Porque senão ele não tem chance. E ele ainda vem, tenta Jesus depois de 40 dias. Sem comer, sofrendo. Imagina, 40... Nós, crentes, não aguenta ficar um dia sem uma janta, um almoço. Mas é 40. E aí aparece o diabo para ele, faz as tentações, e Jesus daquele jeito ainda o venceu. E venceu com folga. Você entende? Nosso Deus é poderoso. Se tem alguém que você tem que botar a mão no fogo, é o seu Deus. Você pode até virar para o seu cônjuge e falar assim: ó, não bota a mão no fogo para você não, mas por Deus você tem que colocar. Porque ele não botou a mão dele no fogo, ele se entregou por você. Vendo quem você era, sabendo as mentiras que você ia contar, sabendo as coisas que você ia fazer, sabendo os tombos que você ia dar nos outros. Ele ainda assim morreu por você. Ele morreu sabendo que muitos o rejeitariam. E morreu. Então, isso não vale um glória a Deus? Você entende? Falar de salvação é lembrar o quanto nós somos amados e queridos por Deus. Mas se você rejeitar isso também, não queira estar diante dele. Não queira. Eu pergunto para você que tem filho, para você que tem filha, se você souber que alguém bateu no seu filho, na sua filha, o que você faz? Fala para mim. Eu sou crente. Você fala assim, ó, lá dentro você vai falar bem assim, ó, depois eu peço perdão, mas eu vou arrebentar ele na porrada, mas depois eu peço perdão. Fala, não é pelo filho, você não faz isso? E Deus com o filho dele? O que Jesus fez na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Você imagina, Jesus já estava sentindo o coração do Pai já. Por que a raça humana foi condenada? Porque o primeiro homem, Adão, se rebelou à ordem de Deus e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, demonstrando desde o começo que o ser humano buscaria o conhecimento sem a revelação de Deus. Aprenda uma coisa. Deus queria propor algo para Adão. Deus falou: Adão, eu estou fazendo essas... Eu vou dar um exemplo, porque a Bíblia não fala a quantidade de árvores. Mas vamos supor que no jardim tivesse 1000 árvores. Ele falou assim: Adão, tá vendo essas 1000 árvores? 999 é sua.
essa aqui você não mexe. É o sinal da nossa fidelidade, não toca nela. E ele falou assim, ó, usufrua delas e não toque nela. Esses foram os 2 mandamentos que Deus deu. E aí me vem Adão, Eva, eles olham, né? O Adão olhou e falou assim, vou aguentar aqui. Mas aí veio a Eva, né? Osso do osso, carne da carne. E aí Deus falou algo, ó, se vocês comer, né? Ele vai dizer o quê, né? E ordenou o Senhor ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então o Adão entendeu, olha, se eu comer do fruto eu morro. Vem a serpente, dialoga com a mulher está ali todo dia na árvore, olhando aquela árvore, porque a Bíblia diz que a árvore era bonita, era cheirosa, ela tinha todas as qualidades, todas as árvores estavam reunidas numa árvore só. Aí, tipo assim, Eva passava, né? Vamos supor que essa aqui é a árvore, né? Aí Eva passava, olhava o fruto e fazia assim, ó. Não pode, não pode, não pode, não pode. Está repreendido, o sangue de Jesus tem poder. Não é assim que nós faz com o pecado? Não é de jeito? Então Eva fazia a mesma coisa. Aí chega a serpente e fala assim, não, você entendeu tudo errado. Pode comer. Você não vai morrer não. Por quê? Porque com o conhecimento dela, você vai ser que nem Deus. Ela olhou, ela viu falar, mas essa árvore é bonita, hein? Essa fruta é cheirosa, eu imagino o gosto dela. Foi lá e comeu. Algumas traduções dizem que Adão estava junto com ela quando tudo aconteceu. Ele não estava longe pescando, né? Ela pegou o celular e falou, olha, essa fruta é boa demais, corre para cá, larga esses peixes e vem para cá. Ela não fez nada disso. O Adão estava olhando lá, toda a cena. Algumas traduções sugerem isso. E aí ele olha e vê que a Eva está comendo, se lambuzando. Não tem quando você come manga? Fica toda amarela assim, está comendo. O Adão vai olhando assim. Fala, rapaz, mas não é que essa mulher está viva? Será que Deus fez isso com nós mesmo? Me dá esse negócio aqui. Aí comeu. Aí a Bíblia diz que na hora que o Adão come, abre os olhos. E agora? Casa caiu. Sabe qual é o problema? Todos nós estávamos dentro de Adão nesse momento. Porque ele é o pai da humanidade. Então tudo começou nele. Todo ser humano começou em Adão. Então quando ele comeu o fruto, eu comi, você comeu, você comeu, você comeu, ela comeu, as crianças, tudo comeu. Na mesma hora. E nós tudo assim, ó. Ô, trem bom, nossa, tudo junto com Adão. E agora criou-se um grande problema para a humanidade. Por quê? Porque ele não entendeu que essa morte, ela se iniciaria por ciclos. O homem, ele é tricótomo, ele é espírito, ele é alma e ele é corpo. Então, a partir do momento que o Adão e a Eva comem do fruto, a morte ocorre, mas não no corpo. Ele não come e cai duro, como alguém tome um veneno, por exemplo. Mas ele morreu no espírito. E por ele ter morrido no espírito, a Bíblia diz que Deus desce no jardim. E aí Deus faz uma pergunta que muitos que estudam sobre a pessoa de Deus vai achar essa pergunta absurda. Porque Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Aí Deus me faz a seguinte pergunta: onde estás, Adão? Eu imagino que quando Deus fez essa pergunta, a moitinha estava balançando bem aqui, ó. Ele falou, onde você está? Qual que era a ideia da pergunta? Adão, você não está mais conectado em mim. Cadê você? Senhor, vi o Senhor vindo, fiquei com medo e me escondi, vi que estava nu. Você comeu do fruto que eu disse para você não comer? E aí começou a saga do ser humano. Agora, o ser humano, ele contraiu uma dívida. Aqui tem muito mistério para falar, mas se eu fosse resumir,
funciona da seguinte maneira: a voz que você ouve é o seu Senhor. Grava muito bem isso que eu estou te falando. A voz que governa a sua vida é o seu Deus. Que voz que Adão e Eva ouviram lá no jardim? A voz da serpente. Por eles terem ouvido a voz da serpente e não ter ouvido a voz do Senhor, a partir desse momento, Satanás toma posse da terra. Ele se torna o Senhor, porque Deus tinha dado autoridade sobre a terra. Por isso que lá na tentação, Satanás chega para Jesus e fala bem assim, e Jesus não contradiz. Ele fala bem assim, todos esses reinos aqui são meus e eu dou a quem quiser. Se você se prostrar, se adorar, eu dou ele para você. Jesus fala assim, Jesus não fala assim, mentiroso, os reinos é do Senhor. Jesus não fala nada disso. Ele fala assim, está escrito, somente a Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Ele não o contrapôs, porque tudo aconteceu aqui, no jardim. Então, por causa dessa atitude de Adão, de Eva, toda a raça humana, agora, ela estava condenada à morte. Se eu estou morto e gero algo, o que eu gero? Eu gero algo com vida? Eu já gero algo morto. Então, essa é a lógica espiritual. Todo ser humano que nasce de mulher, nasce espiritualmente mortos. Por isso que a alguma hora a pessoa vai ter que tomar a sua decisão. Ela vai ter que ouvir a palavra do Evangelho e decidir se ela se arrepende ou não e confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Todos os seres humanos têm que passar por isso. Todos. Os que não passarem por isso vão colher as consequências. Porque Cristo veio e padeceu na cruz para nos livrar justamente dessa condenação que Adão nos trouxe. Diz o texto de 1 Coríntios 15, 21, 22. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. A vida está em Cristo. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Não estavam mortos no nosso espírito? Lembra da comida lá da fruta? Morremos no espírito. Por causa de Jesus, houve uma reconexão com Deus, por causa do sacrifício dele. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Para Deus é assim. Você pode achar injusto o que for. Deus, vou ser bem sério para você. Não se ofenda, mas Deus não liga muito para a sua opinião não, tá? Ou é o que Ele fala. Não adianta você vir em Deus, 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 Deus. Se você serve a Deus com um coração reto e íntegro, tem algo que pesa a seu favor. A Bíblia diz que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Então sim, através da sua oração, muitas coisas podem acontecer. Mas, deixa eu dizer para você, quem governa é o Senhor. É Ele que decide. Ele decidiu o seu nome? Não, meu nome não foi não. E o dos seus filhos? Você já servia a Deus? Ah, não, eu vi o nome do meu filho é Neymar, porque eu sou fã do Neymar. Não é assim que dá nome para si? Meu filho se chama Estevão Maurício. O que significa? Eu dei porque tem um significado. Se chama Estevão Maurício porque Estevão significa coroado. Então eu declarei uma palavra profética sobre ele. Ele é o coroado de Maurício. É para ele ser muito melhor que eu. É para ele ser maior que eu. É para ele ir a lugares que eu não vou. Para ele alcançar povos que eu não vou alcançar. Ele representa a minha coroa, você entende? Foi o que Deus colocou na época no meu coração. Eu não pude nem escolher o pastor que ia apresentar meu filho.
Deus falou, é fulano que vai apresentar seu filho. Eu falei, mas Deus, eu tô indo para essa igreja. Não é ele, é fulano. Aí eu virei para minha esposa, e aí, amor? É de Deus, vamos lá. Falou comigo também. Aí a gente faz a vida que a gente quer. A gente viaja para onde quer, trabalha onde quer, faz o que quer. E a gente não pergunta para Deus como tem que ser as coisas. A igreja hoje está muito preocupada em ensinar você a ser um excelente empresário, a ter casa, a ter carro, a ter. E com ele, o que você tem? Porque esse mesmo Senhor, ele ensina o seguinte: não ajuntem riquezas nessa terra, onde a prata, né, a ferrugem, tudo isso aí corrói. Ajuntai tesouros aonde? Todo mundo sabe disso, mas ninguém faz. Ó, gente, desculpa os visitantes, eu sou assim, tá? Eu falo que tem que falar, Deus manda eu falar, eu falo. Mas nem por isso a IBC deixou de crescer, ela continua crescendo cada dia, amém? Porque a gente tem que valorizar lugares que pregam a verdade, amém? Então veja, o Senhor Jesus, ele veio, nos trouxe essa salvação. Não vou entrar no mérito da cruz, mas a grande questão é, como eu recebo essa salvação? Efésios 2, 8, 9 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O que é graça? Todo mundo já ouviu falar sobre isso, mas quase ninguém entende o que é sobre isso. Graça, favor não merecido, favor imerecido. Mesmo sem merecer, Ele te deu. Gente, você pode doar todo o seu dinheiro para os pobres. Você pode fazer bazar toda semana para ajudar pessoas. Você pode ser a pessoa mais caridosa do mundo. Mesmo assim, você vai para o inferno. A sua salvação não está no que você faz, está em quem você crê. Porque ninguém vai... Porque aqui, ó, não está em obras para que ninguém se glorie. Imagina chegar no céu, eu estou aqui porque eu trabalhei muito para estar aqui. Provavelmente, se aquela história for verdadeira, do Pedro tá lá no portão, né? Recebendo, vai falar, ei filho, você pode ficar aí, você não vai nem entrar. Aí você vai ver um mendigo vindo assim, né? Aí você vai falar, nossa, ele ficou mendigando lá. Falou, mas eu creio em Jesus. Passa aí, meu filho, pode passar. Porque não se trata do que a gente faz, é em quem nós cremos. Então não adianta, você pode fazer o que for, pode fazer o que você quiser, não vai acrescentar uma vírgula na sua salvação. Ah, bispo, então eu não devo fazer boas obras? Eu não falei isso. Eu estou dizendo que você não é salvo pelas boas obras, mas você é salvo para as boas obras. Você é salvo para fazer coisas boas. A Bíblia diz que toda boa dádiva vem do Pai das luzes. É de Deus. Sabe essas coisas boas que você faz? Essa gente se ajuda? Deixa eu te dar uma boa notícia. Nem vem de você. Porque se dependesse do você, ó, estava pisando mesmo. Mas Deus vem e pesa o seu coração. Ajuda fulano, ajuda cicrano. Acorda aí, ora por fulano. Dá um dinheirinho aí. Compra uma cesta básica ali. Vai, faz. Aí você fala. Quantas vezes eu já contei para vocês que eu tenho meio que um imã, né? Para pessoas necessitadas. Eu estou no mercado andando assim. Aí tem um monte de gente. Aí eu só vejo a pessoa vindo na minha direção. Aí eu olho assim e falo, não é possível. Não é possível. Esses dias eu estava lá na fila da açaí. Aí chegou um lá. Veio em mim assim. Moço, você pode me ajudar com... aqui, essa cesta básica, esse negocinho aqui. Eu só olhando para ele, né? Na hora que ele começou a falar, eu comecei a fazer contas, né? Eu falei, vai dar no meu cartão? Não vai dar, porque já veio aqui, né? Aí nisso ele começou a contar a história dele. Ah, meu pai foi assassinado, minha mãe foi morta também, eu sou doente mental. Eu falei, tá bom, meu filho, você já me convenceu. Passa nesse negócio aí, vamos comprar esse negócio para você. Mas você entende? Eu fiquei assim, e aí, Deus? 500 pessoas aqui dentro para ajudar. Vou faltar um tanto de gente para fazer uma boa dádiva, né? Mas Deus é assim. Ele vai falar assim, bom, você é mais disposto? Porque se eu falar para você fazer, você vai fazer. Né? Aí dá aquela dorzinha, eu falo, Deus prospera mês que vem, porque isso aí pegou eu desprevenido.
E aí, você acha que Deus prospera? Deus multiplica, vem muito mais do que eu esperava. Você entende? Então, assim, dá os negócios da gente, mas a Bíblia diz que isso vem de Deus. Jesus falou algo que muitos aqui não aceitam, mas ele falou bem assim, ó, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas. Jesus chamou todos nós de maus. O nosso Senhor nos chamou de maus. Por isso, quando você faz algo bom, não se gloria nisso não. Dá glória a Deus, porque veio dele. Então a glória é para ele, não é para você não. Às vezes você faz algo bom e você espera que eu venha aqui no altar e falar, irmã linda, que bem, oh, nossa, olha o que você fez, irmã. Pronto, ganhou o galardão dela, perdeu riquezas no céu. Quer lá? Fala, ô bispo, fala não. Você entende o que eu estou falando? A gente está muito preocupado com essa terra, em chamar atenção nessa terra. Irmãos, se vocês não estão percebendo que Deus está voltando a converger a igreja para Ele, as mensagens, são poucas igrejas que vão pregar. Mas daqui um dia essas igrejas que pregam prosperidade vão tudo ficar vazias. Porque prosperidade não vai segurar mais ninguém. As pessoas querem um contato com Deus. Elas querem ter uma ligação com Deus. Elas querem sentir a presença de Deus. Elas querem alegria no coração. Elas querem saber que mesmo diante das tribulações, Deus está com ela. Deus está fortalecendo ela. Aí a gente está tão preocupado em vender casa, carro. No começo da minha fé eu recebia tanta caminhonete, tanto carro, né? Eu estou esperando até hoje. É o que o povo, né, vai ficar aqui, não segurou. Por quê? Porque no final a gente tem que buscar Deus. Foca nas coisas celestiais, amém? Isso não quer dizer que você vai viver uma vida mendigando aqui não, tá? Eu creio numa prosperidade extraordinária do servo de Deus e o nosso país é propenso para isso. Nós ainda podemos viver uma prosperidade aqui nessa terra. Então assim, mas o nosso foco é celestial, amém? Então veja, assim eu recebo a salvação, crendo que eu estava condenado no pecado de Adão, mas acreditando que o Senhor Jesus veio, morreu no meu lugar e Deus o ressuscitou. Aqui é dos mortos, tá? Foi uma digitação. No terceiro dia, como diz a palavra. Romanos 10:9 diz assim: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás. Então a nossa salvação se baseia em quê? Em eu confessar com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor. Quando eu falo Jesus é o Senhor, eu estou dizendo que Ele é Deus, Ele é o Senhor, é Ele quem governa. A minha vida não sou eu mais que governo, é Ele quem governa. Então quando você declara Jesus Cristo é o Senhor, você está falando tudo isso. Então se você fala Jesus Cristo é o Senhor, mas você decide tudo, eu entendo que Ele não é Senhor da sua vida. Tem muita gente aqui passando problema porque Cristo não reina na vida deles. Porque se Cristo reinasse, Ele estaria resolvendo muitas coisas para você. Mas como você quer governar, então faz o que você tem que fazer. Vai lá, filho, pode fazer. Daqui a pouco você vai vir mesmo pedir para eu resolver. Então nós temos que nos atentar a isso. Por exemplo, caso você ainda não fez essa oração, você pode fazer agora aí, ó. Eu não preciso chamar aqui na frente. Às vezes Deus toca no nosso coração para a gente chamar. Mas assim, se você fizer aí agora no seu lugar, verdadeiramente, Ele já vai ser Senhor da sua vida. Se você disser assim, meu Deus, reconheço que sou um pecador, que sou uma pecadora e mereço a condenação, mas eu acredito em Jesus Cristo no meu coração e confesso, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida e creio que Tu, ó Pai, o ressuscitou dentre os mortos. Uma oração simples dessa te dá a salvação. Mas se você a fizer de todo o seu coração, não pode ser uma entrega arbitrária. Você tem que querer isso. E a promessa de servir o Senhor Jesus não é uma vida fácil que Ele prometeu. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu não prometo você uma vida fácil.
mas eu prometo que eu vou estar com você o tempo inteiro, para sempre. Aí você fala assim: ah, mas isso não significa muito. Pergunta para Satanás. E Deus não quer nem olhar para a cara dele. Já tem um destino para ele. Pergunta se ele não queria fazer essa oração aqui. Não pode. Já se entregou ao erro. Já se entregou ao pecado. Só resta a condenação para ele. Mas você ainda tem chance. Você ainda tem chance. Agora que confessei a Cristo como meu Senhor, qual o próximo passo? Bom, agora que você confessou, vem o próximo passo. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Agora você tem que ser batizado, descer as águas. As águas é a expressão pública que você crê em Cristo. Jesus não disse: quem me confessar diante do Pai e dos homens, né? Você veio ao Pai: Pai, eu creio em Cristo como Senhor. Você virou para os homens: Jesus é meu Senhor. Aí o próprio Cristo prometeu: eu virarei ao Pai e te confessarei perante Ele e perante todos os anjos. Porém, entretanto, todavia, se você me negar, quando o Pai virar e falar assim: e esse Jesus? Não conheço. Não conheço. Não. Já imaginou? Você está há 30 anos na igreja, chegou diante dele: Senhor, que bom te ver. Quem é você mesmo? Já imaginou se eu ouvir isso da boca de Deus? Quem é você? Senhor, você tá doido? Eu ficava na porta, eu servia a ceia, eu pregava. O senhor já até me usou para levantar paralítico. Não te conheço não. Já imaginou? Sabe por que isso? Porque Deus busca intimidade, muito mais do que o serviço. A gente está muito preocupado em trabalhar para Deus, mas está muito, não está focado em ter um relacionamento pessoal com Ele. E os crentes estão tudo assim. Tu querendo trabalhar para Deus, mas nenhum está querendo tirar um tempo para buscar Deus. Eu não vou perguntar, mas eu quero que você faça aí uma vasculhada na sua vida. Quanto tempo você tem dedicado à oração? Quanto tempo você tem dedicado à leitura? Quanto tempo você tem dedicado? Você adora a Deus em casa? Você louva a Deus? Você tira um tempo para adorar? Ou você só faz isso na quarta, na sexta ou no domingo, que são os nossos cultos? E aí você diz que é amigo de Deus. Seu cônjuge, você dorme com ele todo dia. Às vezes, né, fica uma semana virado, né, um de costa pro outro, né? Mas tá ali, não tá? Na mesma cama? E Deus falando: anda, resolve esse negócio aí, rapaz. Resolve. Mas tá ali, não tá? Então, às vezes você pode nem compreender as coisas que Deus faz na sua vida, mas você tem que estar ali com Ele. Às vezes você passou uma decepção, às vezes você passou por uma afronta, você passou por uma calúnia, você passou por algo, e aí você fala: Deus, por que o Senhor permitiu eu passar por isso? E aí Deus vai começar a trabalhar no seu coração para te ensinar coisas, para te fazer crescer e te fortalecer. Porque esse mundo aí fora, ele é vil, ele é terrível, ele é difícil. É porque o mundo ainda não se voltou contra nós. Mas o dia que ele se voltar contra nós, você vai ver o quão terrível esse mundo é. Eles não têm dó, nem piedade de matar crente. Eu era de uma época, eu lembro, quando eu nem era convertido, que as crianças se reuniam para quê? Para tacar pedra na casa dos crentes. Eu nem sabia porque eu fazia isso. Se era casa de crente, eu tinha o prazer de fazer. Minha mãe e minha irmã se converteu, aí eu ficava batendo bolinha no fundo. Sem eu querer, eu escutava aquela música: na casa do Senhor não existe Satanás.
Aí elas ficavam bravas comigo, né? Eu tava lá, ouvindo um axézinho, queimando as calorias, mas afrontando elas, sem saber. Hoje eu chego na igreja, um baita de um funk aqui ao redor, assim, eu falei, Deus, tomara que eles parem na hora do culto, né? Que eu dou é um crente entrar aqui e falar, nossa, como eu lembro desse tempo, e querer dar uma reboladinha. Eu falei, vigia, irmão, vigia. Você sabe, né? Você entra num Uber, tá cantando aquela musiquinha do mundo lá, quando você vê, você já tá cantando. Você fala, tá repreendido, o sangue de Jesus tem poder. Porque é assim, o velho homem quer voltar o tempo inteiro, não é assim que funciona? Então a gente tem que estar o tempo inteiro vigiando, né? A gente tem que tomar cuidado mesmo. Bom, gente, eu falei tudo isso, eu dei essa introdução porque eu queria falar dessas 3 coisas. Você sabe, bispo? Agora que eu vou entrar na pregação, tá? Eu tive que dar uma introdução. Eu quero falar o quê? Dos aspectos da salvação. 3 coisas que você precisa entender que você vai passar quando você entrega a sua vida para Cristo. Então eu precisei fazer essa introdução, só para consolidar o entendimento. Você já ouviu falar na justificação, na regeneração e na santificação? Tudo isso são termos, alguns bíblicos, outros teológicos, mas em suma, todos nós passaremos por isso, em algum momento ou o tempo inteiro, tá? O que é a justificação? É o ato que ocorre no momento que você confessa a Cristo de coração e em verdade, não sendo uma emoção do momento, porque às vezes tá aquele culto, foi lançado tanta palavra no culto, Deus vai enxugar sua lágrima, a porta vai se abrir, o mal vai embora. Eu estou precisando de tudo isso. Quem quer aceitar Jesus? Já que Deus vai resolver minha vida, eu quero. Aí a pessoa vem na emoção. Ela não vem porque houve um arrependimento. Hoje a igreja brasileira, ela faz um processo inverso, tá? Eu chamo você do jeito que você está, nos pecados que você está, você confessa a Cristo. Aí agora Deus vai vir pegar você 20 anos descendo a paulada e vai fazer você vir se arrepender de todos os seus pecados. Aí tem crente de 10, 15 anos que ainda está pedindo perdão lá do pecado do começo da fé dele, porque ele não sabia, ele achou que foi um perdão automático. Você sabia que crime tem que ser confessado? Ninguém pode ser condenado assim, não gostei de você, 20 anos de cadeia. Eu sei que o nosso ministro do STF está de jeito, mas com Deus não funciona assim não. Como que funciona com Deus? O que você quer? Deus, eu sou um baita de um mentiroso. E estou arrependido, não quero mentir mais. Então eu te perdoo. Deus, sou fornicador. Deus, eu sou viciado em pornografia. Sou viciado em bebida, sou viciado nisso e naquilo. Então é assim que funciona com Deus, tá? Deus, perdoa os meus pecados. Deus fala, qual que é para eu perdoar? Vira para Cristo. É tanto que eu nem sei. Tá? Você tem que enumerar. Porque eu não sei você, mas quando eu erro, eu sei exatamente o que eu errei. E Deus me cobra para confessar exatamente o que eu errei. Quando eu falo algo assim, eu falo, não era para ter falado. Aí eu falei agora, será que eu vou sofrer consequência disso? Então eu falo, bom, se eu vou sofrer ou não, deixa eu resolver com o pai. Aí se sofrer, nós sofre. Torcer para não dar rebordose na esposa, nos filhos, né? Só vir só em mim, se for o caso. Assim é a vida. Aí eu vou em Deus e falo, Deus, eu fiz isso. Não deveria ter feito isso, me perdoa. E às vezes é coisa boba. E Deus vem e fala assim, por que você falou isso? Eu não esqueço um dia que eu estava lá no meu trabalho, brincando, a gente tirando onda, time de futebol e tal. Aí Deus me pegou. Por que você está brincando com isso? Você ainda não se atentou que você é um ministro do Evangelho? Por que você está brincando com isso? Eu levantei no meio de todo mundo, fui lá pro banheiro. Pai, pelo amor de Deus, me dá sabedoria, porque quando eu vi, eu já estava no meio do povo e fui. E aí Deus ainda quer te justificar, rapaz, pede perdão logo. Nós é assim, né? Eu não queria ter feito, mas sabe como fala, para de justificar, pede perdão logo. Confessa que você errou e pede perdão. Deus, eu pequei.
me perdoa. Está justificado. Porque a justificação é o quê? É o ato que Deus te declara perdoado. Já imaginou, irmãos? Você chega diante de Deus, quem chega junto? Satanás. É óbvio. Tem que matar, tem que descer a sepultura, tem que não sei o que lá. E ser quietinho ali, porque as acusações são verdadeiras, né? Ele é mentiroso, mas ali diante de Deus ele não está mentindo não, ele está falando a verdade. E aí, vem o Senhor Jesus, o sumo sacerdote dessa nova aliança, nosso advogado. Se os advogados aqui do mundo são ruins, esse é bom. Esse aí não dá golpe em ninguém não, tá? Esse é bom, esse é advogado bom. Ele levanta, dá aquela respirada, né? E vai assim, pai, é verdade. Ele pecou, ela pecou, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então ele se levanta e fala assim: eu morri por ele, eu morri por ela. Olha o meu sangue, olha o sangue que eu derramei por ele, olha o sangue que eu derramei por ela. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Irmãos, quem te acusa? Se foi o próprio Deus quem declarou você perdoado. Eu não sei se você já sofreu alguma afronta, pessoas te acusando, um grupo te esperando com as pedras nas mãos, né? E aí a pessoa que tinha um poder de decidir falou assim: não tem nada não, para mim é uma boa pessoa, não tem que fazer nada. Aí você que estava cabisbaixo, você dá aquela levantada de olho, já dá uma levantada no nariz assim, e fala: o que é? O que vocês estão falando aí de mim? Não é assim que nós sente? Aí você imagina, quando vem Satanás com as pedras na mão, vem Cristo e fala assim: eu perdoei. Está perdoado. Mas está perdoado. Tudo resolvido. É por isso que nós não podemos tripudiar do que Cristo fez por nós. Porque se não fosse Cristo, se dependesse do inimigo da sua alma, ele já teria dilacerado você e sua família. Mas Cristo se coloca à frente e fala assim: eu o perdoei, eu o remi, eu o salvei. Mas isso é para todos? Para poucos. Para aqueles que reconhecem, para aqueles que entendem que precisa mudar de vida, para aqueles que entendem que o governo é dele e é ele que tem que dirigir. A salvação é para aqueles que se arrependem. O que é arrependimento? Mudança de curso, mudança de pensamento. Você tem que mudar sua mente, você tem que mudar sua maneira de pensar. É o mundo que está te dirigindo? Se arrependa. São as pessoas que estão te dirigindo? Se arrependa. Somente um tem o poder de te dirigir: o Senhor. Somente Ele e mais ninguém. Agora que você foi justificado, você vai passar por um processo chamado de regeneração, que é o que nós chamamos de nascer de novo, uma nova vida em Deus no Espírito Santo. E é aqui, é bem aqui que os crentes se revelam. É aqui, tá? Como você vai saber se o crente é verdadeiro? É aqui.
Jesus respondendo: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Aí agora vem o X da questão. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Deus está falando assim: nasceu de novo? Nasceu de novo? Nasci. Você não sabe mais o que vai ser da sua vida. O que nasce de novo não tem ideia. Você consegue explicar a sua vida? Consigo. Vai ter que nascer de novo. Não consigo explicar a minha vida. Acontece umas coisas aí, mas eu vejo a mão de Deus. Nasceu de novo. Eu estava num trabalho, Deus me arrancou do trabalho, me levou. Eu estava numa igreja, Deus me arrancou. Eu estava num bairro, Deus me levou. Eu não sei, Deus mudou de cidade. Deus fez uns treinos na minha vida. Eu não sei explicar. Não planejei nada, simplesmente aconteceu. Porque quem está governando é o Senhor. Todo que é nascido do Espírito, não sabe para onde vai, não sabe para onde vem. E o Espírito assopra onde quer. É do jeito dele. Aí ele vai mandar você fazer umas coisas. Às vezes ele vai fazer você fazer uns atos proféticos aí. Vai mandar você vestir uns panos de saco. Vai mandar você dar voltinha. Vai mandar você ungir calçada. Ixi, vai mandar fazer uns textos. Você fala: Deus, que o povo não me ache louco aí. Mas vão te achar louco. A Bíblia diz que as coisas de Deus são loucura para o homem natural, porque elas se discernem espiritualmente. Então, às vezes Deus vai mandar você fazer uns trem, vai mandar você acordar num horário que você sabe que você não acorda. Você acordar a tal hora para orar, você fala: uai Deus, mas eu estou no 5º sono nessa hora. Agora que eu engatei para dormir, o Senhor quer que eu acorde nesse horário. Vou querer que você leia tal livro. Deus, mas o que tem esse livro? Eu estou vivendo minha vida, não quero saber. Eu quero que você leia esse livro. Você não vai entender agora. Um dia você vai entender. Só faz o que eu estou mandando. E aí Deus vai dar umas ordens para você não vai entender nada. E às vezes Deus vai mandar você para lugares, vai mandar você entregar coisas para as pessoas, que a pessoa, se ela pudesse, ela te matava. E você vai ter que fazer. Vixe, eu e minha esposa, a gente já chegou a ser expulso. Tive que segurar a bronca, porque Deus mandou ela entregar coisa. E minha esposa é assim, todo mundo aqui ama o abraço dela, ama o sorriso dela, né? Mas quando Deus fala assim, fala tal coisa para fulano, sai de baixo. Porque às vezes ela entrega umas coisas pesadas. Ela já fez isso com uma pessoa que eu conheço e que nos expulsou da casa dela. Ela já fez isso com uma pessoa muito conhecida minha, que eu falei: nossa. Quando ela falou assim: eu tenho que entregar algo para fulano, que era uma pessoa muito conhecida minha, eu falei: isso vai dar ruim, isso vai dar ruim, isso vai dar ruim. Eu falei: agora. Eu falei: bom, entre perder a amizade da pessoa e perder a amizade de Deus, eu vou ficar amigo de Deus e perco a amizade da pessoa. Eu falei: entrega. Depois eu vejo o que acontece. Foi lá e entregou. A pessoa ficou uns 2 dias sem dormir, né? Mas depois confessou, né? Porque é assim que funciona. Jonas não queria ir para Nínive. Ele queria que Deus matasse aquele povo. Ele ficou injuriado que Deus salvou aquele povo. Você entende? Então assim, quando vem Deus e começa a mudar a sua vida, ou Ele te governa ou não te governa. Eu tenho falado isso aqui nos cultos. Eu acredito no livre-arbítrio. Eu sou uma pessoa que acredita no livre-arbítrio. Mas o seu livre-arbítrio, ele tem um antes e um depois. Quando é o antes? Antes de Cristo. Antes de Cristo você faz o que você quer. Depois de Cristo você não faz mais nada. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é o que você tem até conhecer a Cristo. Porque a partir do momento que você conhece a Cristo, você vai ter que entregar o seu arbítrio na mão dele. E ele reina sobre você. Então quem diz assim: eu tenho livre-arbítrio, talvez está falando porque não está entendendo. Mas a partir de hoje, não fala mais não. Se Cristo é Senhor da tua vida, você tem livre-arbítrio? Não.
Ué, você não tem livre-arbítrio? Você é desse? Não, eu tinha, mas eu vim para Cristo, eu entreguei meu arbítrio na mão dele. É Ele que governa a minha vida. O que eu decidi, está decidido. Porque o vento me leva onde Ele quer. É porque vocês não estão pondo peso no que eu estou falando. Mas lembra de Abraão. Cadê as mulheres aqui? Imagina se seu marido chegar, estava orando no monte. Aí você olha assim, você estava no monte? Estava. Deus falou comigo, o que Deus falou? Para a gente mudar de Cuiabá. Para onde? Não sei. Aí, como assim? Não sei. Deus só mandou sair. As mulheres de hoje, da igreja de hoje, ia vir correndo no pastor, falar que o marido enlouqueceu. Vai falar assim, não, tem que ter confirmação de 3 profetas, pelo menos. Não é? Por quê? Porque a mulher que gosta de estabilidade, ela não ia querer fazer algo assim. Mas Deus é assim. Se Deus mandar fazer, você tem que fazer. E toda a sua prosperidade, toda a sua saúde, tudo envolve você obedecer a Ele. Lembra do que foi pregado, acho que foi na quinta-feira, né? Sobre a apóstola, a gente vai soltar agora. Eu acho que eu solto, se eu não soltar a terça, eu solto quinta-feira, que é o valor da obediência. Uma pregação que a apóstola Francisca trouxe para nós. Entendeu? Para quê? Para a gente aprender a focar na obediência. São dias que, se você desobedecer, você vai pagar muito caro na eternidade. Eu não sei se você sabe, mas a sua eternidade não tem a ver com o que você faz ou deixa de fazer. Tem a ver com o quanto você se relaciona e o quanto você obedece. Se Deus der uma ordem para você ficar 10 anos sentado no banco, e você ficar 10 anos sentado no banco da igreja só porque Deus mandou, tem muito mais chance de você ter 1000 vezes mais galardão de eu que estou aqui fazendo um monte de coisa na igreja. Você entende? Tem muito mais chance. Porque obedecer é melhor que sacrificar. Então tem muita gente metendo os pés pelas mãos. Você sabia que um dos níveis de iniquidade é você fazer o que Deus não mandou você fazer, mesmo sendo para Ele? Você sabia disso? Isso está lá em Mateus 7. Senhor, em teu nome. Ele fez no nome. Em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz maravilha, em teu nome. O que ele falou assim? Não te conheço, aparte-se de mim, você que pratica iniquidade. Ele não trabalhou para Deus? Ele não fez a obra para Deus? Ele não fez tudo para Deus? Mas Deus considerou que ele andou em iniquidade. Tudo que você faz para Deus, sem Deus, é iniquidade. Por isso nem todo mundo que trabalha está fazendo algo para Deus. Eu não sei você, mas tem pessoas, às vezes até da internet mesmo, que eu estou vendo a pessoa lá, conhecida, tem muitos likes, meu coração fecha com aquela pessoa. Aí Deus fala, larga a mão dessa pessoa aqui. E às vezes tem uns pequenininhos aí na internet que Deus ministra tanto, porque estão em sinceridade. E os grandão, só por causa do dinheiro, dos views, estão fazendo 1000 coisas. Vocês viram tanto que eu estou sofrendo aí com a questão devocional, uma guerra espiritual que eu estou. Eu vou perguntar para a igreja, né? E aí? Continuo, não continuo? Segunda a domingo? Como que eu faço? Por quê? Porque eu entendi que eu tinha que fazer algo para a igreja. E eu falei, bom, Deus, o que eu faço? Faz um devocional. Só que eu preciso do feedback da igreja. A igreja está vendo devocional? Ou só abre lá para dar visualização, dá um likezinho e sai? Porque senão, meu irmão, você está fazendo eu perder muito meu tempo. Porque eu estou ali, enfrentando. Às vezes eu tô quietinho ali, eu gravo ali atrás, né? Estou ali, aí eu vejo uns negócios passando aqui. Aí falei, eu não posso parar a gravação, né? Aí se eu estou arrepiando muito, eu paro, venho ungir, venho repreender. Você está entendendo? Tudo isso para edificar a vida de vocês. Aí eu descubro, vocês não estão nem vendo. Aí, você entende? Aí, você acha que a condenação virá para mim? Você entendeu? Porque Deus está dando oportunidades. Então, todos nós, peguemos a oportunidade que o Senhor Deus nos dá. Amém? Uma nova vida passa a operar dentro de você. Você muda. Alguns mudam muito rápido, outros demoram alguns anos para mudar. Mas agora, na regeneração, passamos a frutificar no Espírito de Deus. Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. João 15,16. O Senhor te escolheu com um propósito. Você
frutificar. Eu não sei se você sabia, mas o Pai deu uma determinação. Ele disse lá em Gênesis 6 que o Espírito dele não estaria mais no meio dos homens, não habitaria mais. E é por isso que Jesus ele vai dizer o seguinte: eu rogarei ao Pai. Você sabe o que é rogo? Rogo é pedir com insistência, sabendo que você vai tomar um não. Ele diz: eu rogarei, e para que ele vos envie o Consolador. O mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós recebereis. Então a promessa do Espírito Santo é para aqueles que têm aliança com o Senhor Jesus. E aí ele falou assim: eu vou rogar ao Pai. Eu vou rogar ao Pai. Para quê? Porque quando o Espírito Santo habitar em mim, me regenerando, me transformando, moldando o meu caráter, então eu vou dar fruto. Você conhece os frutos, né? O fruto do Espírito no singular, né? Vocês conhecem, Gálatas. O fruto, obras da carne, fruto do Espírito. Então ele nos nomeou, nos escolheu e nos nomeou para que a gente frutifique, esse fruto permaneça. Ou seja, todo o caráter de Deus sendo imprimindo em nós, e isso durando toda a eternidade. Você tem consciência que nesse momento, se você confessou a Cristo, o Espírito de Deus está aí dentro de você? Você tem essa consciência? Talvez você não está sentindo um arrepio, né? Por quê? Agora você está pensando em muitas coisas. Mas se você fizer uma concentração e agora e entrar num processo de adoração, a unção desce em você. Agora é onde você está. Porque Deus ele é intencional. E a gente tem que ser intencional. A gente tem que provocar. Por que no louvor é um dos momentos que a gente mais consegue sentir a presença de Deus? Porque é o momento que eu mais me entrego. Nesse momento de palavra, que a gente está lançando palavra, a palavra está operando, está ensinando, está curando, está limpando, esse é o momento que você tinha que ser intencional também. Amém, eu creio, recebo. E essa palavra ia gerar o fruto dela dentro de você. Então veja, essa regeneração aqui, para alguns podem ser rápido. Tem pessoas que vêm para a igreja, rapidão ela muda, não é? Muda vocabulário, muda pensamento, muda veste, muda tudo. Em poucos dias ela consegue mudar, mas tem crente que às vezes está 10 anos na igreja e ainda tem muita coisa para mudar. Mas sabe o que quer dizer isso? Não é da minha conta. A sua mudança não é da minha conta. A obra que Deus tem na sua vida não é da minha conta. O meu papel é ensinar. É mostrar o que está na palavra, é falar isso, isso, aquilo. Mas a sua mudança se entrega, ela acontece pela sua entrega a Deus. Então eu tenho que estar sempre cooperando, não te julgando nem te condenando. Falando, irmão, vigia nisso, ore nisso, busque isso, tome esse conselho. E você vai alinhando sua vida. E quanto mais você se entregar ao Senhor, mais a mudança acontece. Então nós temos que vigiar com os nossos julgamentos. E o que é santificação? É o ato de Deus de te declarar santo. O que é ser santo? É ser separado do mundo para Deus. Deus está retirando algo e está trazendo para si, para o seu tesouro. Isso é ser santo. É isso. Por exemplo, esse púlpito aqui, nós abençoamos e declaramos ele santo. Ele só serve para atuar dentro de uma igreja ou dentro de uma obra. Se esse púlpito for levado para qualquer outro lugar que não seja uma obra de Deus, a pessoa que usar isso aqui vai ter maldição na vida dela. Isso aqui vai ser um anátema na vida dela. Isso aqui foi separado para Deus, para as coisas de Deus. Então, ou ele vai estar num altar, ou ele vai estar num grupo, numa reunião de casa, ou ele vai estar em algum lugar que seja obra de Deus. Esse é o objetivo dele. Então, ele foi separado para isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Que Deus separou você para ser santo. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então agora você recebeu a santificação. O sangue de Jesus, ele veio sobre a sua vida. O preço do sangue te separou. Então agora você é santo. Eu sei que agora você deve estar numa guerra dentro de vocês. Fala, eu santo? Você deve estar falando assim, eu?
Fulano até quem sabe, mas eu? Não é assim? Não é assim? Você já leu a carta de Coríntios, já? Paulo começa assim, ó. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Aí você anda 2 capítulos para frente. Vocês são menino. Vocês são tudo natural. Era para vocês ser espiritual. Não é assim que é a carta? Vocês não estão fazendo ceia do Senhor é nada. Eu vou ensinar o que é ceia para vocês. Não é assim que é a carta? Fulano, como vocês permitem que fulano ande no meio de vocês? Não é assim que é a carta? Mas como ele fala? Aos santificados em Cristo chamados. Uma das igrejas mais problemáticas só tinha santo. Quer dizer o quê? Você é santo, meu irmão. Você é santa, minha irmã. Eu sei que é difícil, mas é a realidade. A santificação se desenvolve durante toda a sua vida. A sua caminhada com Deus no processo de santificação se chama santidade. E ela é diária e se desenvolve com as disciplinas espirituais, oração, jejum e leitura da palavra. Como você vai viver a santificação? Com atos de santidade. Você se entrega mais à leitura, você se entrega à oração, você vai ter momentos para jejuar e tudo isso vai colaborar para você viver uma vida de santidade, uma vida de separação. Deus já colocou algo no meu coração. Nós vamos fazer aqui o jejum de dopamina. O que é isso? Dopamina é acho que é um hormônio, uma coisa assim, que dá prazer. E o que dá prazer hoje para nós? Facebook, Instagram, TikTok. Porque assim, ó, você fica assim, ó. Aí você vê, né? Eu faço isso com a minha esposa, então eu deduzo que vocês fazem, vocês também. Ah, não, ela tem que ver isso aqui. Aí você compartilha. Aí você olha lá, tem uns 50 vídeos. Aí ela vê lá. Eu tô falando sério, eu posso abrir meu Instagram aqui e mostrar. A gente fica só trocando risada um com o outro aqui. Aí Deus olha assim e fala, que lindo, né? Você fica trocando 1000 vídeos aí com a sua esposa, mas passar 3 horas na minha presença você não quer, né? Aí, ó, tem risadinha dela aqui, tá vendo? Ó, eu fico, aí, ó, ela mandando pra mim, eu mandando pra ela. Tudo bando desocupado, né? Não é? Então o que Deus está fazendo? Sabe o que é porque é dopamina? Porque assim, é um prazer momentâneo. Então, em vez do prazer ser normal, isso aqui vai injetando em você. Aí você reparou que você criou o quê? Uma dependência. E aí, você está aqui com o celular, você fica assim, ó. Quantos estão aqui no culto? Aí eu vou ver a Bíblia aqui. Deus está vendo. Aí, aí vem a notificação. Aí você olha para o lado, olha para o outro, baixa o volume. Amém? Amém, amém. Aí fala, ai, me deu uma sede. Não larga o celular no banco, vai com ele lá. Amém? Vamos para a palavra, meu Deus. E vem. Não é assim que está sendo hoje? Então Deus falou assim, você vai fazer de dopamina. Nem vai pedir para jejuar de comida, é dopamina mesmo. Aí Deus falou um prazo aí que eu falei, Deus, isso vai doer, isso vai doer em mim, imagina neles. Deus pediu 40 dias. Sério, eu vou fechar um Instagram da igreja. Não vai ter mais live, não vai ter mais nada. Por 40 dias, eu só não sei quando vai começar. Só vai mexer no WhatsApp quem trabalha. E eu não sei, irmão, você vai ter que fazer um voto com Deus, entendeu? Porque, sabe por quê? Porque o WhatsApp tem um problema. Tem um negócio chamado atualizações ou status. Que aí você não vê lá, mas tem uns vídeos dos irmãos, né? E você fala... Não é assim? E aí nós vamos focar na leitura da palavra, oração, busca a Deus. Irmãos, se tu não crescer sem jejuar de comida, só de celular, se tu não crescer nesses 40 dias, nós fechamos a IBCC. Os que fizer, eu topo esse desafio, vou fazer esse negócio aí. Você vai botar, vou fazer um bannerzinho para você colocar lá, falando assim, ó, off, 40 dias. Eu não sei quando vai começar. Mas se você quiser já entrar na preparação, já comece. Porque os que entrarem...
Então nós vai fazer. Deus está me cobrando. Gente, para a maioria de vocês a igreja é longe. Eu sei que às vezes você não tem como estar na quarta, na sexta. Escolhe um culto e vem. Não pode estar no domingo, vem na quarta, entendeu? Eu não sou um pastor chato. Tem que vir, não vou. Eu não estou pagando sua gasolina, vou insistir que você vem. Não, eu sei que cada um tem suas condições. Se você pode estar os 3 cultos e não vem, aí Deus vai te pegar. Agora, se você não pode, mas pode estar em um, venha nesse um. Você entende? Então assim, a gente ainda vai trabalhar essa estratégia, mas já saibam que vai ter esse negócio. Pode ser o mais... Pode dar louco e Deus mandar eu começar amanhã, mas provavelmente não, tá? Eu estou orando a Deus porque eu também estou preparando meu coração, que isso vai doer em mim esse negócio aí, mas tá bom, vamos lá. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões. Você deve andar em santidade, ou seja, nesse processo de desenvolver. O que é desenvolver a salvação? É você manifestar todos os dias o que você recebeu na cruz. Porque Cristo não morreu por você só para te livrar do inferno, não. Ele morreu para fazer de você um filho cheio do Espírito, um filho que vai crescendo, vai se tornando um soldado de elite, um filho que é bênção, que ora o demônio vai embora, que abençoa a casa e a casa é abençoada, que declara a vida e a vida chega. Até quando os ministros vão ter que orar por vocês? Eu, ministro, eu preciso da oração de vocês. Quem de vocês um dia pode ter ousadia de orar por mim para me abençoar? Mas quantos de vocês estão tímidos e medrosos? Não, eu não posso. Quem disse? Quem falou isso? Eu falo para você quem falou. Chama Satanás e seus demônios. Porque na palavra de Deus não é isso que está escrito. Foi Ele quem nomeou vocês. Foi o Senhor quem nomeou vocês. Não foi homem. Foi o próprio Deus. Por que sois tímidos? Ainda não tem fé? Eu quero te dar um alerta com um ditado. Cuidado com essas 2 frases. Eu não sou santo, ninguém é santo. Tira essa frase da sua boca. Eu não sou santo. Ninguém é santo. Porque você não está falando de você e nem da pessoa. Você está falando de uma pessoa. Você está falando de Jesus Cristo, que Ele fez na cruz. É dele que você está falando. Porque ao dizer isso, você declara que Cristo não te salvou. Quando você fala, eu não sou santo. Você está dizendo, Cristo não foi poderoso o suficiente. O sangue de Jesus não é poderoso para me santificar. É só isso que você está dizendo. E quando você diz ninguém é santo, você está chamando Cristo de mentiroso, porque a Bíblia diz que Ele morreu por todos os que nele creem. Então se você se considera um imundo, isso é problema seu. Mas tem muita gente aí recebendo a santificação pelo sangue do Cordeiro. Bispo, mas eu sou problema. Não interessa. Você é santo. Você é santa. Não se trata do que você faz, mas da obra que Ele fez por você. É difícil aceitar isso? É, porque ninguém ensina. As pessoas ensinam que você tem que fazer um monte de coisa. Tem que subir monte, descer monte, jejuar 40 dias, tem que fazer para ser santo. Não tem nada disso para ser santo. Para ser santo é crer no que Ele fez e obedecer o que Ele determina na palavra. Aí você vive a santificação todo dia. Então, se você falava assim, eu não sou santo, a partir de hoje você vai dizer, eu sou... Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então viva isso. Às vezes você não vence o pecado porque você fala, eu não sou mesmo. A nossa Constituição diz que a gente não deve, produzir prova contra si mesmo. Você declara essas palavras contra você mesmo, aí. Não é? Eu não sou santo, eu não sou não sei o que lá. Deus fala, uai, mas eu fiz por você. Acredita, eu fiz, acredita pelo menos em mim. Não quer acreditar no pastor? Acredita na minha palavra, pelo menos.
Lembra lá o que a gente leu? Paulo falando, a igreja que está em Coríntio, aos santos, por que santificados? Porque o sangue de Jesus os alcançou. Chamados, por quê? Por causa do sangue de Jesus eles são chamados de... O sangue de Jesus é sobre a sua vida? O sangue de Jesus é sobre a sua vida? Então você é o quê? Mas bispo, minha alma vai começar uma guerra comigo. Não tem problema. A Bíblia diz que a nossa luta contra a carne é diária. Declara, viva a santificação do sangue. Repreenda a acusação de Satanás. Quem quer acusar você é isso. É por isso que você tem medo de um monte de coisa aí fora. Por isso você tem medo de orar, por isso você tem medo de profetizar, por isso você tem medo de fazer a obra de Deus. Porque você só cai na conversa de Satanás. Fala, a partir de hoje eu estou livre disso. Se Deus falou que eu sou santo, mesmo nesse momento eu não me achando tanto, mas se Ele falou, uai. Nós temos que crer no que Ele falou. Se você vive para o Senhor Jesus, se você crê no Senhor Jesus, se você recebeu o sacrifício do Senhor Jesus, então você está santificado pelo sangue dele. E tudo que você toca é abençoado. O Espírito Santo habita em você? Que é coisa melhor que isso? A habitação do Santo Espírito em nós é a melhor coisa que pode existir. Jesus falou, é necessário que eu vá para que ele venha. Jesus estava doido para ir para o sentado lá do lado, só para o Espírito Santo descer e habitar em nós. Para nós começarmos a ter a natureza de Deus em nós. Nascer de novo e viver essa nova vida com Ele. Então, um resumo do que a gente falou hoje. Todo ser humano estava condenado, mas Cristo veio e pagou o preço. Somente recebe a salvação quem crer e confessar a Cristo como Senhor. A confissão envolve o batismo nas águas. A salvação, ela se desenvolve em pelo menos 3 processos: justificação, ser perdoado, regeneração, que é a habitação do Espírito Santo em nós, e a santificação, né? Que é ser declarado que agora você é separado para Deus para viver em santidade. Você pode ficar em pé? Vamos orar? Bom, amados, que hoje você tenha recebido algo que possa contribuir na sua caminhada cristã, sabendo que Deus separou você para grandes coisas. Só tem 2 pessoas que vão minimizar você: Satanás e você mesmo. Porque se depender do Senhor, Ele vai fazer de você uma grande pessoa. Porque você é filho dele e o filho do rei vai aparecer. Jesus Cristo, Ele é Rei de reis e Senhor de senhores. Quem são os reis? Vocês. Quem são os senhores? Vocês. Por isso que Ele é Senhor sobre vocês. Por isso que Ele é Rei sobre vocês. Não é à toa que Pedro diz que Ele nos fez um reino de sacerdotes. Todos vocês foram chamados para ministrar, para anunciar o Evangelho e para viver o extraordinário de Deus. Não deixe mais com que sua mente e Satanás acuse vocês. Vocês são filhos do Altíssimo, vocês são lavados e remidos no sangue de Jesus. Ele é quem justifica vocês, ninguém pode condenar vocês. Amém? Vamos orar então. Pai, no nome do Senhor Jesus, rendo graças a Ti. Obrigado, Senhor, por esta palavra, e que o Senhor possa fazer com que ela esteja marcada em nossos corações, Senhor, para que nós possamos viver essa novidade de vida, sabendo que já fomos perdoados, Senhor, por todos os nossos pecados, delitos, Senhor. Pai, o Senhor já nos perdoou das nossas mentiras, nossas fornicações, Pai, dos nossos maus pensamentos, nossos adultérios. O Senhor já perdoou, Pai, de tanta coisa. E agora, Pai, recebemos o Senhor nos declarando justificados. E agora vem a habitação do Santo Espírito e nos regenera. Muda tudo que nós somos. Coisas que nós amávamos no mundo, agora a gente passa a rejeitar e odiar por causa da obra do Espírito Santo dentro de nós. Mas também fomos separados. O sangue de Jesus nos santificou, nos declarou santos. E agora nós devemos ser santos, viver essa santificação, porque Tu és santo, Senhor. Então, Pai, que o Senhor nos dê uma novidade de vida. Eu peço que o Senhor visite cada homem, cada mulher presente aqui, Pai, pedindo que o Senhor possa se revelar a eles, nos fortalecer, derramar a Sua glória e o Seu poder sobre nós. Graças Te damos, Senhor Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.
que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, que possamos viver uma vida que te agrada. Tira de nós tudo que não te agrada, Senhor. Tira de nós tudo que temos carregado, que afronta o Senhor e a sua santidade. Faz de nós um povo reto, um povo escolhido, um povo que vive para a glória e louvor do teu nome. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. E se você crê, aplauda Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Vou pedir para você sentar.